E aí hoje é engraçado que às vezes eu ouço música dos anos 90, por exemplo. Vou te dar um exemplo de umas músicas que eu não sabia, não entendia inglês quando eu era pequena. E aí hoje, né, mais velha, ouço e falo, nossa, é isso que o cara fala na música. Entendi, você pega o significado. Eu entendi recentemente músicas dos anos 90, tá? If I was a rich girl, if I was... Como é que é? Ela fala alguma coisa, if I was a wealthy girl, dos anos 90, época que eu era Play Center, quinta série. Né? Play Center, cara, que saudade. Tocava no Play Center. Aí eu não entendia. Pra mim era. Era não fazia sentido. Só um nananã pra mim. Nananana. E aí eu ouvi, falei, nossa, é isso que a pessoa fala. Salve galera, sejam bem-vindos a mais um Equalizando, podcast oficial do Grupo Brasileiros em Sydney 2022. Eu me chamo Daniel Ferreira Barbosa e hoje nós vamos falar com ela, que é professora de inglês, instrutora de zumba, bodybuilder, tá estudando childcare. Que mais? Tem mais nessa lista? Mais coisa? Eu comecei aulas de trampolim. De trampolim? Fitness trampoline, que é o jump, né, do Brasil. E, enfim, faz um monte de coisa aqui e dá conta de tudo. Também deu aula na Langports. Na Langports, né? Que é uma das escolas mais renomadas aqui de Sydney. E então, se vocês estão interessados nesse bate-papo, é um assunto que vocês acham legal, por favor, já deixa o like, se inscrevam no canal e compartilhem o vídeo com os amigos. Estou aqui com ela, Milene Fitness Guerino, né? Guerino. Em italiano se pronuncia Guerino. Seu nome é italiano? Que chique. Como é que você tá? Obrigado por ter vindo. Imagina, obrigada pelo convite. Busy sua agenda, né? Nossa, demorou pra gente conseguir finalmente schedule a day, né? Foi, nossa, quanto tempo? Mais de mês. Foi, quase isso. Vocês vão perceber que ela mistura o português com o inglês. Muito. Mas, eu queria pedir pra você se apresentar pra galera. Quanto tempo você está aqui? Por que você veio? Como é que começou dessas suas profissões? O que começou antes? Foi inglês, o bodybuilding, enfim. Conta um pouco sobre essa história para a galera te conhecer melhor. Tá, deixa eu tentar organizar aqui, que é tanta coisa. Eu vim para a Austrália em 2015, pela segunda vez. A primeira vez eu vim em 2009. Tá. E as duas vezes eu vim pelo mesmo motivo, para aperfeiçoar meu inglês. A primeira vez eu fiz um curso de professores aqui e a segunda vez eu vim com o propósito de morar. E aqui estou até hoje. E primeiro, lá atrás, back in the day, quando eu tinha 18 anos, eu estudei educação física. Então essa é a minha paixão. Por isso que... Não sabia. Eu estudei. Na verdade, eu não terminei o curso, eu comecei. Você começou a faculdade? Comecei, fiz 2 anos. E aí eu não tinha muito incentivo e... enfim, ninguém imaginava, né, que o fitness ia explodir, virar o que virou hoje. Sim. Né? Senão, você não queria ser professor de escola? Não, assim. Meu sonho sempre foi ser professor de academia. Eu sempre gostei de aula em grupo. Entendi. Sempre gostei da bagunça. Então você está realizando seu sonho hoje. Sim, exatamente. Quem diria? Eu jamais imaginava que eu ia vir para a Austrália e fazer o que eu gostaria de fazer no Brasil. Sem ter me formado na faculdade. Mas ninguém precisa saber disso. Não, mas enfim, o que eu faço aqui, por exemplo, da aula de zumba, eu não preciso ter uma faculdade de educação física para dar aula de zumba. E nem a certificação aqui da Austrália, porque é visto como aula de dança e não como fitness. Entendi. Então a gente não necessariamente precisa do certificado 3 para dar aula aqui. Enfim, e aí eu acabei parando a faculdade, era dificílimo de pagar. Tá. E eu também não tinha muito... nunca tive a ajuda da minha família, porque não pude, não porque ninguém quis, mas porque realmente era difícil. Sim. E aí apareceu a oportunidade de eu trabalhar numa creche. Eu dava aula de inglês. Depois que eu parei a educação física, eu comecei a dar aula de inglês. Então você já falava inglês lá no Brasil? Já falava inglês. Estudo inglês desde que eu me conheço por gente. Que legal. Depois eu conto a história de como eu aprendi inglês. Mas assim, sempre falei inglês, sempre gostei. E aí quando eu parei a educação física, comecei a dar aula de inglês. E apareceu no meio dessa história uma oportunidade de eu ser coordenadora de uma creche, de uma escola de educação infantil.
E aí eu falei, mas poxa, não tenho Tem experiência nada a ver. nenhuma, né? Uhum. Aí, a pessoa que me indicou pra position falou, então vai estudar. Aí eu falei, tá bom. E aí eu fui estudar pedagogia. Entendi. Começou lá, a pedagogia, Aí, então. exatamente, aí no primeiro ano de faculdade eu já era coordenadora de uma escola de educação infantil estudando pedagogia. Tudo que eu aprendia sobre plano pedagógico, filosofias de educação, etc, eu aplicava Já lá colocava em prática. Nossa, foi um aprendizado gigante. Legal. E aí fiquei um ano nessa creche, aprendi bastante. Era uma creche conveniada com o governo, então eu ia em creches públicas e conversava com as coordenadoras e, enfim, aprendi muito, muito na prática. Isso lá em São Paulo. Isso lá em São Paulo, é. E aí terminei a faculdade. Antes de terminar a faculdade de pedagogia, eu larguei da creche. I quit it. E aí eu voltei a dar aula de inglês, porque eu gosto muito de dar aula de inglês. Adoro, adoro. Eu sentia falta de falar inglês. Tá. E aí dei aula na cultura inglesa por 7 anos. Dei aula em várias escolas grandes de inglês lá em São Paulo. E, enfim, e depois... bom, a história é longa. Sim. Vou tentar resumir. Fiquei na cultura inglesa por 7 anos, aprendi muito lá. Nossa, eu sou outra professora de inglês antes e depois da cultura inglesa. Era uma das melhores escolas lá em São Paulo, né? Sim. E aí, na época, eu tava um pouco cheia de dar aula para adulto. Ah, entendi. E aí eu falei, poxa, mas eu fiz pedagogia e nunca trabalhei na área, exceto, né, aquela época Sim, lá. né? Eu falei, acho que eu queria ser professora de criança, porque criança é tão... né, tá sempre de bom humor, né? Não é que nem adulto. Ai, teacher, desculpa, não fiz lição porque... Ai, teacher... E aí eu tava um pouco cansada de Muito adulto. busy, muita desculpa. E aí eu falei, acho que eu vou tentar unir o útil ao agradável. Tá. Na época, era a época que as escolas de inglês estavam assim... Explodindo. booming em São Paulo, especialmente em São Paulo, né? Tá. Escolas internacionais, escolas bilíngues. E aí eu falei, eu acho que eu vou dar esse, né, leap of faith e vou tentar, vou ver o que dá, vou ver se eu primeiro gosto. passo, E aí eu comecei a trabalhar numa escola canadense chamada Maple Bear. Depois fui para uma escola enorme lá em São Paulo, bem grande, bem renomada, chama Stan Stewart. Uma escola linda, linda, linda também, maravilhosa. Que legal. Eu trabalhei em escolas bem grandes, aprendi muito, muito, muito. Trabalhei Você com gostou gente de dar aula muito- para criança? Amei, Sério? amei, amei, Meu amei. Deus. E aí eu dava aula na escola bilíngue de manhã Sim, e trabalhava na cultura inglesa à noite. entendi. E fazia pós-graduação de sexta-feira à noite, em bilingualismo. Então você sempre teve a vida busy. Sempre, sempre, sempre foi assim. Bom, enfim, e aí, bom, nesse meio tempo, cansei de tudo. O Brasil estava ficando, a situação econômica no Brasil estava ficando Difícil. meio difícil. E aí era uma época que, assim, eu ouvia todo mundo falando: vou me mudar, vou viajar, vou Fazer um intercâmbio. fazer um intercâmbio, ou vou me mudar de vez do Brasil. E aí, eu falei, Foi uma delas. eu queria também, vou tentar. Uma experiência Na nova. época, eu era casada, vim com meu ex-marido e tal. E aí vim, eu já sabia que eu queria ficar, eu já tinha um plano, já tinha traçado um plano, eu já sabia o que eu queria fazer aqui. Para ficar permanentemente aqui. Do dia que eu chegasse até eu conseguir a minha residência. Claro que algumas coisas mudaram no meio do caminho, mas eu ainda tô no plano. Tá no foco. E eu vim pra cá, trabalhei como nanny por 6 meses. Já gostava, já tinha um pouco de afinidade. Eu fui nanny de 2 crianças britânicas e, nossa, me apeguei muito a elas, foi tão gostoso. Deve ser difícil trabalhar de nanny, né? Porque você se apega e tem uma hora que acaba. Ai, nossa, dói, coração, é triste, é triste. Você fala com elas ainda? Sim, sim, elas são adolescentes, lindas, lindas. E aí, 6 meses depois, eu consegui o trabalho na Langports e aí tive que deixá-las. E aí trabalhei na Langports por 5 anos. Lá em Pyrmont. Só tem Pyrmont, acho. Aqui em Sydney, sim. Tá. Tinha, porque a daqui de Sydney fechou, né? Ah, é? Sim. Não sabia, não. Covid. Nossa, que coisa. Damn hein? it. E aí, junto lá atrás, quando eu cheguei aqui em 2015 e consegui meu trabalho como nanny, eu já fui atrás de dar aula de zumba. Porque eu fiz a minha certificação para dar aula de zumba lá no Brasil. Eu já vim preparada. Ah, Eu já entendi. vim lá do Brasil, eu já vim com o meu curso de
professora de inglês, né? O CELTA. O Celta. Ah, você tem que ter uma certificação, né? Internacional, Que porque só a esse faculdade Celta. não era, aham. Entendi. E vim com o meu curso de Zumba. Eu falei, se um não der certo, eu vou pro outro. Já tinha dois caminhos ali. Aí eu consegui dar aula de Zumba, dou aula de Zumba desde 2015, desde que eu cheguei aqui. Ah, entendi. Eu achei que era algo recente. Não, sempre dei aula de Zumba. E sempre fiz duas coisas ao mesmo tempo. Sim, sim. Pô, porque quando eu te conheci, foi lá no Establishment, né? Foi na salsa. Dançando salsa. Adoro. E aí eu falei assim, eu acho que a gente não chegou a tocar nesse assunto, mas ou se você falou, eu achei que você era professora de salsa, alguma coisa assim, sabe? E não de zumba. Eu sou muito salseira. Eu danço salsa desde 2009. 2009? Desde 2009. Tem uma galera lá no Brasil que dança salsa? Nossa, muito. Sério? Muito. Eu conheci a salsa Ai, aqui. Amigos da salsa. Ai, que saudade. Tem muito. Você é de São Paulo também, Sou né? de São Paulo. Então, de quarta-feira tem o Rei Castro, de domingo tinha o Bourbon Street, segunda-feira tinha o Açúcar, enfim, tem muita salsa lá em São Paulo. Gente, não, eu conheci de ouvir mesmo, porque dançar, não danço não. Nossa. Mas lá no Establishment toda terça tem, né? E Tem terça aqui no Establishment, quarta no Argyle. Tem terça em Manly também, agora nas Northern Beaches. rola em Bondi também, não rola? Em Bondi tava rolando de domingo. Entendi. E de domingo. Até onde eu sei é isso. Entendi. Então, sempre que tem uma chance de dançar, você... Ai, sim. O- Eu tento, né? Porque às vezes tô muito busy, muito cansada. Esses tempos tem sido um pouco mais difícil. Mais difícil essas 2 últimas semanas. Eu tô Sim. muito cansada. E tem sido difícil, mas quando eu posso, eu saio. Sim. Me conta como é que foi essa história do inglês, então, que você falou que começou desde criança e dá aula para criança hoje, já deu aula para adulto, então uma professora aí com bastante experiência que aprendeu do nada? Mas não do nada. Eu não sei explicar como. Eu sempre gostei de inglês. Tá. Desde muito pequena, eu gostava das músicas que eu ouvia no rádio e queria cantar, enfim. E quando eu tinha uns 11, 12 anos, parece que o universo converge, né, para que as coisas aconteçam. Eu falava para minha avó via, né, que eu gostava muito de inglês, e aí, coincidentemente, nós tínhamos uma vizinha que era professora da cultura inglesa. Olha que legal. E aí eu acho que ela estava praticando alguma coisa assim, e ela ofereceu aula para todas as crianças da vizinhança por um valor muito baixo. E eu fui uma das alunas dela. Olha só. Em particular, eu era bem nova, eu tinha uns 11 anos, acho. E aí eu estudei com ela por 1 ano, mais ou menos. Só eu e ela, com 11 anos, e eu amava. Sério? E eu super prestava atenção e adorava Mas as só aulas. inglês, assim, ou você era uma criança dedicada, assim, também na escola, em várias Não, matérias? Eu sempre fui estudiosa. Entendi, Sempre fui nerdinha, assim. E aí, eu acho que eu estudei 1 ano, mais ou menos, 1 ano e meio com ela. E ela foi embora, se mudou. Tá. E aí, minha avó não podia pagar uma escola de inglês, nem minha mãe. Tá. Eu não tive pai, né? Minha mãe me criou sozinha, e a minha avó. E aí, ela me deixou a xerox do livro. E eu tinha um dicionáriozinho, aqueles Collins que eu built, de bolso, verdinho. E era só aquilo que eu tinha. E eu queria continuar estudando. E aí não tinha mais a professora Alzira. E aí eu continuei sozinha fazendo os exercícios do livro. Traduzindo tudo só no dicionário. Traduzindo tudo. E aí o que eu comecei a fazer? Eu pegava a rádio, né, com aquela cassette tape, gravava as músicas e eu tentava transcribe the lyrics. Entendi. E aí o que eu música entendia, o que eu não entendia, deixava um espaço, ou era a palavra que eu entendia, blá, blá, sei lá, enfim. Entendi. E era tipo lyricstraining.com, só que na raça. Na mão. Na mão e no toca-fita. Exato. E aí eu traduzia palavra por palavra. E às vezes saía um negócio sem pé nem cabeça. E aí demorou para eu entender muita coisa. Eu tinha um caderno só com as músicas. Uma linha em inglês, uma linha em português. Uma linha em inglês, uma linha em português.
Cara, Não com tinha 12 internet. anos isso. Não tinha internet. Com 13 anos, por exemplo, eu ia para a escola e o tempo que eu ficava sem fazer nada, o tempo que eu não ia para a escola, eu estudava de tarde. O período da manhã, o que eu fazia? Eu fazia essas coisas. Sério? Ou brincava na rua de vez em quando. Brincava bastante na rua, era bem espoleta. Mas eu gostava de ficar fazendo essas coisas. Entendi. Não tinha internet, né? Era outra época. Não tinha computador. Mas suas amigas também eram assim, de gostar de estudar, ou você era uma exceção? Não, eu acho que eu era a única que gostava assim tanto. E aí você foi aprendendo. Sim, então, olha que engraçado. Quando você é pequeno, né, você não percebe que você está aprendendo. Você absorve muito mais rápido. Exato. Né? E aí eu fiquei nessa de traduzir música há muitos anos, porque era o único recurso que eu tinha. Aí depois eu fui crescendo mais, eu ia em algumas escolas de inglês, por exemplo, para pedir informação. Só de curiosa, né? Porque dinheiro para pagar não tinha. Trazia da escola aqueles take ones, aqueles panfletinhos com tradução de música. Sim. E eu falava, nossa, essa aqui eu não preciso tirar de ouvido. Entendi. E aí eu ficava ouvindo as músicas e decorava as letras. Até hoje eu sei as letras de todas as músicas que eu transcrevi e traduzi. Até hoje. Que música? Canta não, né? Mas qual música? Você lembra de alguma música? Não me faça cantar. Peraí. Eu perdi a minha chain of thought. A linha de raciocínio. E aí eu fiz isso por muito tempo. E aí quando eu fui ver, eu já tinha um vocabulário bem grande. E eu sabia gramática que eu nem sabia que eu sabia. Uhum. Né? Enfim. Música que eu sei... músicas dos anos 90. Tipo Linger. Não, essa não foi. Celine Dion. Eu ouvia, umas músicas mais romantiquinhas, mais devagar, Entendi. Assim, porque era o que eu conseguia. Eu era pequena, né? Sim. Era o que eu conseguia. Eu não conseguia, por exemplo, pegar uma letra de música muito rápida. E aí hoje é engraçado que às vezes eu ouço música dos anos 90, por exemplo. Vou te dar um exemplo de umas músicas que eu não sabia, não entendia inglês, quando eu era pequena. E aí hoje, né, mais velha, ouço e falo, nossa, é isso que o cara fala na música. Entendi, você pega o significado. Eu entendi recentemente músicas dos anos 90, tá? If I was a rich girl, if I was... Como é que é? Ela fala alguma coisa, if I was a wealthy girl, dos anos 90, época que eu ia no Play Center, quinta série. Né? Play Center, cara, que saudade. Tocava no Play Center. Aí eu não entendia, pra mim era... era não fazia sentido. Só um nananã pra mim. Nananana. E aí eu falei, nossa, é isso que a pessoa fala. E aí deu um estalo. Ou pump up the jam. Pump. Eu não consigo fazer rápido. Pra gente era pop jam poperô. Pump up the jam. Pump the jam. Pump it up. Pump it up. Pump it up. Não é poperô, é pump it up. Aí eu... nossa, parece que... mind blowing, assim, né? Nossa, gente, era isso que os caras falam na música. Muito engraçado. Legal, né? E aí, mas a partir de qual momento você falou assim, caraca, agora eu tô fluente no inglês, assim, ou tô muito... Quando você já tava vendo o filme sem legenda, ou... É porque você era criança também, né? Acho que talvez essa evolução você não foi notando. Até um momento que você falou que já tava trocando ideia, já tava ensinando. Como é que é? Eu nunca tive essa noção. Entendi. Nunca. Nem essa coisa de... Hoje em dia as pessoas falam, nossa, sua pronúncia é muito boa. Uhum. Se você não falasse que é brasileira, eu não ia... Eu nunca tive essa noção até eu chegar aqui. Nunca. Eu sabia que eu gostava muito de inglês e eu sabia que eu sabia bastante. Porque eu entendia as coisas. Nunca fui muito de assistir filme. Até hoje não sou. Pra eu ficar sentada 2 horas na frente da TV é difícil. Sério? É muito difícil. Nossa, eu fui no cinema anteontem. No cinema até vai. Mas tipo, na minha casa sentar e assistir alguma coisa. Tem um Netflix difícil. assim. Não. É muito raro. Nossa praia. É muito raro. Pra eu sentar no sofá, eu preciso estar muito cansada. Muito cansada. Aí você dorme. Aí eu durmo. Então, eu nunca fui de filme. Meu negócio é música. Entendi. É música. Então, por isso que eu não sei te dizer, assistir filme sem legenda, quando é que você
você percebeu que você conseguia? Nem sei, porque eu não assisto filme. Entendi. Mas as músicas, você começou a entender tudo que... Exatamente. Toca no rádio e o meu ouvido pega assim, eu tá prestando atenção. É isso. Fala, nossa, eu nem tô prestando, não tô fazendo aquele esforço assim de prestar atenção. E aí, de repente, estalou. Nossa, é isso que ele fala. Então, você lê inglês e já pensa tudo em inglês. Você não tem aquela questão de ler inglês e traduzir para português para fazer algum sentido na sua mente. Você lê a palavra, você... não, beleza. Então já... É automático. Então, acho que esse é o nível que a maioria da galera quer chegar, de você fazer tudo automático, assim, sem ter que pensar no significado da palavra em português. Tanto que aí você começa a esquecer das palavras em português, né? Nem me fala. Né? A gente estava conversando aqui antes que eu queria... Refém? Hostage? Você estava hostage? Eu estava hostage no lockdown. Às vezes foge, A gente não esquece, né? A língua materna não tem como esquecer, a não ser que você bata a cabeça e perca aquela parte do seu cérebro, damage, né? Aquela parte do seu cérebro. Mas fica mais devagar, sim, né? Aliás, em bilingualismo, isso chama code switching. A gente fica switching the code, né? De uma língua para outra. Exato. E assim, once you go bilingual, uma vez que você aprende a falar um outro idioma, é difícil você não fazer esse switching, né? Esse switch all the time. Eu imagino qualquer pessoa, por mínimo inglês que fale, faz isso morando aqui. Sim. Então é muito interessante, é muito legal. Eu acho fantástico como é que o nosso cérebro começa a absorver. É engraçado isso, né? Outra cultura, assim, tão naturalmente. Total. É por imersão, né? E você aprendeu, chegou a desenvolver mais inglês quando chegou aqui? Porque por mais que você já fosse professora lá no Brasil, você sentiu alguma dificuldade do idioma aqui ou não? Nenhuma? Não. Tá. Não. Às vezes, alguém que tem um sotaque muito pesado, australiano, sim. Entendi. Mas em geral, não. Porque eu já era professora há uns 15 anos. Tá. Então já tinha tido muita exposição. Sim. Mas o que, assim, mudou bastante no meu inglês foi meu vocabulário. Expandiu imensamente. Por duas razões. Porque eu tô aqui, obviamente, e aí a gente vive aqui, eu vou no mercado. Sim. Eu sou obsessed por vocabulário. É? Obsessed. Eu devoro palavras onde quer que eu vá. E aí, por exemplo, eu comecei no mercado, eu vim pra cá, né? Logo que eu cheguei aqui, todas as vezes que eu ia ao mercado, eu não levava menos de 2 horas no mercado. Sério? Lendo tudo, todos os labels, e eu queria saber tudo. Doida. Nossa, demais. Anotando as palavras. Demais. Os signs no ônibus, assim, eu sou obcecada. Até hoje. E que mais? Ficar overhearing people's conversation on the bus. Demais. Eu sou Uber, eu sou motorista de Uber. Eu tento entender o que a galera fala. Né? Às vezes eu dou uns pitacos, às vezes eu fico falando. Eu lembro que eu tava esses dias levando 2 amigas pra casa delas, tal, não sei o que. A menina falou assim, eu tava dando em cima dele, mas ele não quer ficar comigo, tal, não sei o que. Eu falei assim, minha filha, ele é gay. E elas começaram a dar risada, alguma coisa assim, tá. A conversa nem era com você. Não era, mas elas eram muito simpáticas e quando elas entraram no carro eu percebi. Mas é engraçado. E eu tento entender justamente para praticar inglês no Uber. E quando a galera quer conversar também eu converso. Nossa, é um super listening practice. Que demais. Que legal. É muito legal. Eu fico imaginando se você... Já pensou em ser motorista de Uber? Já pensei, não vou negar. Oxe. Já pensei em tudo. Fazer todos os tipos de job que você imagina. Porque quando precisa pagar a escola, né? Exato. Aí não tem jeito. Aí você fala, meu Deus do céu, vai vencer essa parcela aqui, o que mais que eu posso fazer da vida? Já. E hoje você ensina, você ainda dá aula de inglês? Sim. A Langport, você teve que sair durante o Covid? Meu coração até dói de falar da Langport, é da minha família. Você ficou quanto tempo lá? Eu fiquei 5 anos lá. Entendi. Eu entrei Caramba, em 2015 e aí o nosso contrato terminou em 2021. E aí era para o público não tinha idade definida, né? Tanto era adolescente, a galera que vem para intercâmbio, né? Sei lá, a partir dos 18, talvez até
Até o quê? Nossa, eu já tive alunos, senhores, senhoras. Que legal. Tão bonitinho, tão legal. Gente que está realizando o sonho de ou sair do país ou falar uma língua depois já de velho, já é tão bonitinho. Eles são que bacana. tão... Como é que foi essa tão experiência? dedicados. Nossa, é muito comovente, porque assim, eu também sempre quis viajar para o exterior, desde muito pequena. Desde os 13 anos, meu sonho era viajar para o exterior, para um país de língua inglesa, porque eu já queria falar inglês fluentemente, eu já queria explorar o mundo e tudo mais, desde os 13 anos. E nunca pude, só fui ter essa oportunidade depois de velha, depois dos 30. E aí eu vejo aquelas pessoas com 60, né, 50 anos, nossa, que coisa linda. Muito bacana, né? Sim. E eles são tão respeitosos, são tão gratos. Enche o coração, assim. É um dos motivos porque eu amo ser professora. Sim. A gente recebe muito, muito carinho, muito amor. E foi bacana de ter contato com essa multiculturalidade. Nossa, olha... Essa experiência lá foi... Então, você falou sobre se eu tive dificuldade com o inglês aqui. Não, mas quando eu comecei a dar aula aqui, o público é totalmente diferente. Entendi. Nossa, foi bem desafiador para mim. Nossa, demais. Mas eu amei em relação a experiência. A sotaque? Porque assim, cultura. No Brasil, obviamente, a gente só dá aula para brasileiro. Então, uma explicação de uma gramática, por exemplo, ainda que eu dê a explicação em inglês, eu consigo fazer a comparação com a língua portuguesa. Mas, quando você tem gente que fala francês, japonês, chinês... Espanhol, italiano, sueco, vários idiomas. Lá na Suíça se fala 3 idiomas, tinha muito aluno suíço na Langports. Que mais? Nova Caledônia, eles falam francês. Quando você tem essa gama de alunos de nacionalidade na sala de aula, eu me vi numa dificuldade para explicar as coisas, para fazer as pessoas entenderem coisas que eu não tinha passado por ainda. Entendi. E aí, nos primeiros anos dando aula, né, para nacionalidades diferentes, foi bem desafiador. Entendi. Aos poucos, o que acontece? A gente tem sempre aquelas nacionalidades na sala de aula. Eu vou aprendendo a língua deles. Então, eu pergunto, como é que é isso aí na gramática da sua língua? Em francês, espanhol é bem parecido com português. Sim. Em alemão, sei lá, que outra língua diferente? Em japonês, chinês, em thai, entendeu? Aí eu começo a meio que entender a gramática da língua deles. Tá. E aí eu levo isso comigo. Sim. E aí os próximos alunos... Então você também aprende com eles. Meus alunos hoje, porque eu tô muito melhor. Muito mais experiente. Mas lá no começo, quando eu comecei a dar aula para essas pessoas de outros países, assim... coitados. Mas a tendência é evoluir, né? Independente no que a gente faz com o tempo. Graças a Deus, né? E outra coisa, por exemplo, a coisa da pronúncia deles também. Eu não entendia o que eles falavam em inglês. Porque eu tô acostumada quando, por exemplo, um brasileiro me fala it is very cold today. Sabe? Eu entendo. Um gringo não vai entender. Mas eu entendo, porque eu falo a mesma língua que ele. Então, total. Eu entendo o sotaque, né, da minha língua. Agora, por exemplo, eu ouvi um japonês me falando alguma coisa em inglês no sotaque japonês, ou um coreano, ou um vietnamita. Nossa, aí... Eles pronunciam o P, o F diferente, o V. Indiano é muito o difícil L. de entender quando fala inglês. Muito. Eu fui na 7-Eleven esses dias comprar um Opal Car. Eu tive que perguntar 3 vezes pro cara o que ele tava falando. Gente, eu sou professora de inglês agora. Mas depois... Acontece. Mas então... aí eu comecei a acostumar com o sotaque deles. E aí já não é mais tão difícil para eu entender o que eles falam. E ensinar a pronúncia para eles também. Tá. Eu já sei qual é a dificuldade deles. Então eu sei que o coreano, por exemplo, tem o P e o F, que é diferente. Né? Eu tenho um aluno, inclusive no childcare, o nome dele é... Não
posso falar nomes. Anyway. Que redundância também falar nomes, anyway. Você corta. Sim. Ele nasceu aqui, os pais são coreanos, e aí eu percebo que quando ele fala, acho que é o seven, o five, uma coisa assim, acho que é o V, né? Ele fecha a boca como se fosse um P. Ele não faz o V. E ele é pequenininho, ele tem 4 anos. Ele fala inglês perfeitamente, porque nasceu aqui, Sim. mas os pais são coreanos, então eles só falam coreano em casa. Em casa. E ele traz esses resquícios. É muito fascinante de observar essas coisas nas crianças. E tem outras crianças também. Eu tenho lá no Child Care também, eu tenho aluninhos brasileiros. Nasceram aqui, pais brasileiros. Eles trazem um resquício. É muito fascinante. Do que eles ouvem em casa. Do que eles... Chu. I have to do this. E não é chu, é to. É mais leve, né? Um pouquinho mais sutil. E eu acho fascinante. Eu ainda estudei bilingualismo, né, na pós-graduação. Sim. E aí eu começo a observar essas coisas e falo, gente, é muito bacana. Eles falam idioma em casa e trazem essa bagagem pro Child Care, pra escolinha. Fica ainda um resquício no sotaquezinho deles, assim, mesmo tão pequenos. Que legal. Então, hoje, no Child Care, você dá aula de inglês? Ou as crianças, elas não têm aula ainda de inglês? É assim, o Child Care é tipo uma creche. Certo. Né? Se a gente fosse Fazer uma comparação. É uma creche. Tá. Eles, lá tem crianças de 0 a 4, 5 anos, né? Até pré-escola. Perfeito. Eles vão lá para passar o dia e aprender sobre o mundo, né? Sobre a vida. E aí, mais em idade assim de pré-escola, eles começam a aprender letras, literacy e numeracy, né? Numeracy, matemática, em outras palavras. Contar, na verdade, todos os subjects. É que é meio que disfarçado assim, porque a gente não chama de ciências, geografia, porque eles não fazem essa... Não entendem. Não entendem, mas a gente tenta trazer um pouquinho assim de, por exemplo, ciências para eles, trazendo uma experiência do que flutua, do que afunda, ou então falando para eles sobre os diferentes animais que existem, por exemplo, no meu país, no Brasil, eles sabem, né, que eu falo outra língua. Que legal. Ou então, tem crianças que têm descendência, por exemplo... Nossa, tem uma garota da Estônia. Eu nem sabia que existia esse país no mundo. Da Estônia. Onde é que é a Estônia? Aí eu trago um mapa. E a gente vai ver onde é que é, o que eles fazem, o que comem. Isso é geografia, é cultura. É assim, tudo meio disfarçado. E aí eles vão aprendendo sobre a vida, sobre o mundo. E eles passam o dia todo lá. E brincam, e comem, e dormem. Sim. Então, isso é uma creche. Então, eles não aprendem uma língua. Apesar de algumas crianças ainda estarem aprendendo a falar. É tudo muito natural, assim. Né? A gente não senta e ensina. Isto aqui é inglês, isso aqui é... às vezes, em alguns child cares, como tem pessoas de outros países, como no meu caso, sou brasileira, a gente ensina eles umas palavrinhas, algumas músicas... Que legal. Em português. Tem child care que ensina outras línguas de acordo com o background das educators, né? Mas é muito de escolinha para escolinha. Entendi. Muito bacana. É. E como é que começou o bodybuilding na sua vida? Você falou que fez educação física, você sempre cuidou do seu corpo? Você sempre fez academia? Como é que foi isso? Sim, desde também muito pequena. Eu gosto de atividade física, né? Quando eu era pequenininha, eu fazia ginástica olímpica. Olha que legal. Eu sempre fui muito de correr, pular e assistir a televisão no espacate, assim. Sério? E aí a minha mãe e minha avó perceberam que eu gostava muito disso. E eu falava pra minha mãe, eu quero fazer ginástica. E minha mãe me levou no clube da General Motors, em São Caetano, para eu fazer ginástica olímpica. E aí eu fiz por algum tempo. E além disso, outra coisa que também meio que fostered essa minha paixão por atividade física foi o fato de eu ter sido escoteira
por muitos anos da minha vida. Você foi lobinho? Não tem lobo. Lobinho é antes de ser escoteira. Ah, entendi. Aí, Então, aí se te tinha jogar muita no mato aqui lá em Blue Mountains... Não, hoje não. E sempre tinha muita brincadeira, competição. Entendi. E aí eu sempre gostei dessas coisas. E aí eu, na época de prestar vestibular, eu gostava de escrever, gostava de praticar atividade física, estava torn between jornalismo e educação física. Prestei jornalismo, passei jornalismo, fui fazer a matrícula. No último minuto falei, não, vou fazer educação física. E estudei por 2 anos. E sempre gostei, como eu te disse, e comecei a treinar na academia com 18 anos. Sempre gostei de pegar pesado, sempre gostei de me desafiar. E aí, meu sonho sempre era, quando eu era pequena, né? Eu sempre sonhava em ser atleta de ginástica olímpica. Olha. Ou antes de ginástica olímpica, eu assistia na televisão. Nossa, eu sou bem velha. Acho que as pessoas nem sabem o que é isso. Nem existe mais. Aeróbica de alto impacto. Você nem sabe o que é. O que fazia 1, 2, esses negócios meio que aula de fitness na TV? É tipo isso. É tipo ficar pulando assim, tipo... O que tem no YouTube hoje. Né? Assim, envolve agilidade, força. Você só não... Como é que é? É tipo, sabe a ginástica de solo da ginástica olímpica? Certo. Tem vários... Tem várias modalidades. Exato, vários equipamentos, né? É quase que uma ginástica de solo. Entendi. Enfim, é difícil de explicar, porque não existe mais, você não vê mais isso. Até procurei no YouTube esses Não tempos. tem? Não tem. Quer dizer, tem, mas virou... É muito parecido com ginástica olímpica. Inclusive, o suit que eles usam hoje em dia é muito parecido com os suits da ginástica olímpica. E na época não era. Era aquele colanzão, assim. Você lembra, anos 80? Colanzão. Os shortinhos, aquele colan, assim, bem enfiado no... Sim. Meia aquela... polaina. Então, e eu amava. E as mulheres que faziam aeróbica de alto impacto eram muito fortes. Eu lembro de ver o tríceps delas, assim, o ombro, assim, bem... E eu achava definida. Maravilhoso. As pernas, assim, bem... shredded. Aí eu achava maravilhoso aquilo. Isso antes de entrar na ginástica olímpica. Eu já gostava disso. E eu assistia na TV essas competições. Sei lá, eu era bem pequena. E aí fiz ginástica olímpica com 12, 13 anos. E aí fiz a educação física. Na educação física eu fiz trampolim acrobático. Lá na faculdade tinha. E aí nunca deixei de praticar atividade física. E o bodybuilding veio depois que eu vim aqui para a Austrália. Eu sempre treinei. Sempre treinou. Sempre fiz musculação. E aí conheci meu ex-marido na academia. A gente se casou, veio para a Austrália. A gente sempre treinou junto. E foi ideia dele, ele sabia dessa minha paixão. Foi ideia dele da gente se inscrever numa competição de bodybuilding. Eu falava, mas eu jamais vou conseguir fazer dieta. Ele falou, vai. Aí eu falei, não vou. Ele vai. E aí eu falei, tá, vou tentar. E você nunca tinha feito dieta assim? Nunca tinha feito dieta na vida. Nunca. É muito sacrifício fazer dieta. Eu imagino. É muito sacrifício. E aí... Porque você tem que comer todo dia certinho, não pode... Você bebia? Como é que foi essa preparação? Não, beber nunca bebi, nunca comi besteira, nunca fui... entendi. Eu não fazia dieta no sentido de... Eu nunca comia porções controladas. Entendi. Eu sempre comi muito. Muita comida. Eu sou pedreira, me zoava, né? Sempre fui zoada de comer muito, assim. Entendi. Como é que é? Tinha uma pessoa, um amigo da academia lá no Brasil que me chamava de... esqueci o nome dele. Severino. Do nome que ele me chamava. Mas, monstrinha. Me chamava de monstrinha. Sim, entendi. Eu sempre comi muito. No escotismo, meu apelido era Grotesca. Grotesca. Eu sempre comi muito. Sempre, sabe? Né? Enfim. E aí eu nunca comi porções controladas. Entendi. Porções pequenas. E aí? É pequeno, né? Comer pouco pra mim é a morte, gente. E aí foi difícil, foi muito difícil, mas eu consegui. Então você teve que reduzir a quantidade de alimento que você comia por dia. E aumentar o cardio, né? E aí eu participei da primeira competição em 2020. Qualquer pessoa pode participar? Sim. Mas então é uma competição amadora? A princípio. Eu não sou profissional. Entendi. E tem muito pra virar profissional.
Tem níveis, Imagina, assim, de competições. no entendi. Brasil, nem no campeonato amador eu teria coragem de subir no palco. Ah, É é? que aqui o nível é muito baixo. Entendi. Entendi, não sabia. É muito baixo em comparação ao que você tem no Brasil, nos Estados Unidos. O nível é bem baixo aqui. Porque a Entendi. gente tá engatinhando aqui. Então aí você resolveu escrever, pagou a inscrição, É, foi numa nutricionista. não. Na época eu paguei um coach, só que eu não gostei muito do jeito que ele trabalhava. E aí na época meu ex-marido me ajudou um pouco na primeira competição. Na segunda competição eu fiz tudo sozinha. Eu Entendi. que decidi o que eu ia comer, tomar, fazer de exercício. Basicamente tudo sozinha. Porque eu já tinha experiência da competição anterior, Entendi. eu já meio que conhecia meu corpo. E como foi a evolução do seu corpo nessa primeira competição? Você gostou desse, apesar de ter que comer menos, você gostou do processo e da transformação que você teve no seu corpo? Ah, gostei, eu curti demais, curti demais. O processo é assim, é doloroso, tipo, é angustiante sentir fome. Sério? Você sentia fome, Claro. mas aí você se adaptou. Sim, 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 sim. E aí, é porque eu sabia que era por pouco tempo, né? Entendi. Foi quanto tempo assim de preparo? Pra mim foi 3 meses, mas depende da condição que o teu corpo tá. Entendi. Eu nunca tive um corpo. Eu nunca fui gorda. Aham. Então, pra quem tem um corpo direitinho, assim, no lugar, sem ter muito overweight, sem ter muito excesso de peso. Aham. E assim, eu sempre treinei, então tinha uma musculatura razoável. Entendi. Aí não foi tão difícil, né? 3 meses deu, mas se você nunca treinou na vida e você vai se inscrever para uma competição daqui 3 meses, aí é Mais difícil. Tem gente que faz isso aqui na Sim. Austrália, é muito comum. Né? Vai competir. As meninas querem só colocar um biquíni e tirar foto, é normal. Entendi. Normal, e tudo bem, né? Mas quem quer levar mais a sério Aí é outra coisa. é outra coisa. E eu não queria fazer feio, né? Eu não queria. Eu sou extremamente competitiva. Eu tenho um espírito de atleta. O meu sonho sempre foi ser atleta. E aí eu fiz direitinho, deu certo. Eu peguei. Comendo certinho. Tinha hora pra comer, quantidade Exato, de alimento pra comer. Assim, nas últimas semanas, eu só comia clara de ovo. Sério? Só clara de ovo? Só. 6 vezes ao dia. 6 vezes ao dia? Quantas claras? Ai, eu não me lembro, era 150 gramas. Meu Deus. Por dia? Não, Ou por refeição? Por refeição, 150 gramas de clara de ovo. Por Gente, isso é o quê? Seis. Umas 3 caixas de ovo? Ai, eu não sei, porque eu compro a clara de ovo a pasteurizada. Ah, não sabia que tinha whites. isso. Pra você ver Tem, como tem. eu não manjo dos negócios. Entendi. Vou no mercado junto um dia que você vai ver o É que eu não carrinho fico lendo os labels lá que nem você ficava, né? Ah, Eu sei tudo, em todos os mercados. então se. Ah, não. E como foi o dia da competição em si? Você estava nervosa? Teve que passar aquele bronzear, aquele spray? Desculpa quem faz, mas eu acho ridículo essa parte da competição. A pessoa, a laranja, fazendo. Porra, aí eu falei assim, não, por que tem que passar aquele negócio? Pra mostrar mais os músculos. Pra É meio ficar que um mais lubrificante, evidente. assim, pra mostrar. É que eu não entendo do negócio, mas. Não pode ser da pra cor ficar da mais pessoa? noticeable. Olha só, se você tem músculo e você é um cara bem branco, Eu sou um cara bem branco, não tenho tanto aí músculo, ele mas. te joga uma luz bem branca assim no palco, você vai sumir. Não vai aparecer corte nenhum. Entendi. Se você tá com a tinta, é spray E é um tan. spray, né? Que eles- Eu compro uma bottle. Ah, você tem que fazer? Não é o pessoal Não, da você pode competição? pagar, mas eu faço tudo sozinha. Ah, tá, entendi. Tudo por conta própria. Cabelo, maquiagem, tudo sozinha. Porque tem que faço estar tudo bonita sozinha. também, né? Toda produzida. Sim, e tudo custa caro. É mesmo? Tudo. Cabelo, $300. Maquiagem, $300. Biquíni, Nossa Senhora. 600. O sapato, 200. É muito caro. Então, eu faço tudo sozinha. Ah, uma forma dos caras ganhar dinheiro também, né? Óbvio, óbvio. Não, e a inscrição. Para cada categoria que você se inscreve, é 100 e poucos. E aí, tem foto. É muito dinheiro. Entendi. É muito dinheiro. Por isso que eu não participei esse ano. Porque esse ano eu estou estudando e eu tenho outras prioridades. Mas, enfim, voltando lá. O tan
ele faz você ficar escuro, e aí quando te joga aquela luz branca, você não fica branco. Mostra a sombra, né? Faz aquela luz e sombra, e aí os músculos ficam mais noticeable, ficam mais... Entendi. Dá pra ver os shreds e tudo mais. Porque senão... E aí, outra coisa também que eu acho que o tan ajuda, é para que todo mundo fique mais ou menos assim, standard. Entendi. Porque se você mais branco e o outro mais escuro, um pode ser mais favorecido. Porque aparece mais os músculos do que você que tá mais branco. Entendi. Entendeu? Então é uma maneira de padronizar. Faz sentido. Tanto que eles recomendam uma marca X de tan. Claro que tem todo um lobby e tudo mais. Lógico, tem gente ganhando dinheiro aí por trás. Sim. Eu compro o meu tan, que eu compro aqui de um supplier da Austrália, passo com a luvinha mesmo. Tenho uma máquina de spray, comprei a máquina de spray e tudo mais. Mas você precisa de alguém para fazer em você. Entendi. Então, eu dependo de outra pessoa. Então, no meu caso, eu faço com a luvinha mesmo. E aí, passo muitas coats. Tá, várias camadas. Isso. Eu começo assim, 3 dias. Você começa... Não é só no dia que você aplica? Se você vai e paga lá aquela marca X, no dia funciona. Porque aquele tan lá é super forte. E com o spray, o tan fica ainda mais forte. Mas como eu faço com a luva, ela dá uma smudged, sabe? Entendi. Você passa e tira, porque é uma luva. Então, eu começo 3 dias antes. Então a galera que te vê nesses dias vê você ficando negona, assim. E mesmo durante a semana, às vezes eu tô no mood. Eu tenho, sei lá, sair do banho, tenho 15 minutos pra spare. Eu vou passar um tan. E aí, tipo, eu uso ele no dia a dia. Eu ia usar hoje, mas não tinha tempo. Ficar um pouquinho mais bronzeadinho, ficar mais... Mas aí você tá mais compatível comigo. Eu sou muito branquinho. Bronze de São Paulo. De cidade grande. Exato, de paulista. Mas deixa eu só concluir sobre o bodybuilding. Eu peguei... São 2 etapas, né? Tá. A primeira é aqui em Sydney, que são as regionals. E depois tem as finals, né? Em algum outro estado que quem organiza a competição decide onde vai ser. A primeira vez em 2020, eu peguei 2º lugar em Sydney e 1º lugar nas finals. Olha só. Categoria. Eu fiquei super flat. Na primeira vez? Na primeira vez. Fiquei super emocionada, nem acreditei. Você pegou 1º lugar em Sydney e 2ª... Aliás, ao contrário. 1º lugar nas finals. Caramba. Mas nas categorias que eu participei. Tem muitas categorias. Nas categorias que eu participei. Aí, em 2021... Foi um pouco mais challenging para mim, mais difícil. Eu não consegui perder todo o peso que eu precisava ter perdido. Ainda estava um pouco retida de água. Estava passando por muitos problemas pessoais, mas tipo, eu ainda... Tentando. No final, I made it. Foi do jeito que deu. Sim. Aqui em Sydney, eu peguei 1º lugar. E depois, em Brisbane, eu peguei 2º lugar na minha categoria. Aí foi inverso, então. Foi inverso, Mas assim, foi bem mais sofrido o 2º ano, porque eu tinha ganhado muito músculo, eu continuei treinando, que eu queria... Você ganha músculo, né? Seu corpo vai mudando também durante esse processo. Sim, e aí você pega o feedback dos judges, e aí um fala, você precisa de mais volume de perna, você precisa melhorar sua pose, você precisa disso, precisa daquilo. E aí, às vezes acontece de eu também precisar perder um pouco de volume. E aí é muito sacrificante, né? E aí você tem que diminuir até o tanto de proteína que você come. E aí é quase starvation pra mim. Pra mim é starvation. Mas assim, eu consegui, mesmo com toda a dificuldade que eu tava passando na época, eu consegui, fiquei super feliz. E aí eu até queria ter participado esse ano, mas aí a vida me deu... Mudou os planos. Não rolou. E eu não... Enfim, continuo treinando pesado, adoro me desafiar. Você treina todos os dias da semana? Enfim, como eu tô estudando, hoje em dia é muito mais difícil. Entendi. É muito mais difícil por causa do cansaço e da falta de tempo. Eu tava te falando. Sim. Se eu quero treinar, eu tenho que acordar às 4:30 da manhã. Porque o meu dia começa às 7 e eu vou até 11 da noite sem parar. Haja vontade. Escola de manhã, depois eu dou aula à noite, até às 9 e pouco da noite, chego em casa às 11,
E aí começa tudo de novo no dia seguinte. Então, difícil dar conta de tudo. Exato. Essa semana, por exemplo, eu consegui uma vez. Uma vez? Tô me sentindo assim... parece que eu vou explodir, assim. Fico ansiosa, fico triste, fico Faz frustrada. falta no seu dia a dia. Sim, sim. Muito. É meio que é um vício, então. É um vício a sua academia pra você. Porque faz bem. Atividade física, né? Atividade física. Faz bem, é gostoso. Você sai de lá, eu te falei. É difícil, às vezes, levantar, né? Tá lá na academia às 5 horas da manhã. Mas a hora que você começa, parece que você já esquece de tudo. E a hora que você termina, eu sou outra pessoa. Tá pronta pro dia. Eu sou outra pessoa, Entendi. Então isso impacta no seu humor, então. Muito. Eu fico alguns dias sem ir pra academia, eu começo a ficar deprimida, fico triste. Entendi. Tenho crise de ansiedade. E aí é um trigger pra eu começar a binge. Ter compulsão alimentar. Entendi. É um massive trigger. Você não tem ideia. Entendi. É triste. Então, durante esses campeonatos, foi quando você teve a maior transformação do seu corpo durante a sua vida toda? Sim. Porque você falou, né, que você começa a gostar da academia quando você vê o seu corpo mudando. Na verdade, eu tive um outro bout, assim, de progresso que foi em 2010. Eu morei em Porto Seguro. Que Esse legal. é outro capítulo da minha vida. Eu fui dançarina em Porto Seguro. Dançarina de Chamois? Isso. Sério? Exactly. Sim. Nunca tinha conhecido a dançarina Chamois. Prazer, Milene. Olha só que da hora. Mas foi por pouco tempo. Porque, de novo, eu senti falta de dar aula de inglês. Entendi. Mas vamos lá. A minha vida era só dançar e treinar. Entendi. Então, era muito propício para isso. E aí eu fiz isso por, acho que uns 6 meses só. Eu fiquei um ano em Porto Seguro. Tá. E por 6 meses eu fui dançarina. E os outros 6 meses eu voltei a ser professora. Lá na Bahia. Eu não aguentei. É muito gostoso dançar, treinar e fazer também só é isso outra o dia paixão inteiro. sua. Adoro. Mas eu sinto falta de work out my brain. Também. Então, fazer só aquilo também não nutria... Só o físico para você não my soul. Né? Assim, meu corpo tava ok. Eu era gigante lá. Eu era muito fortona. Era mais ou menos o que eu sou agora. Aí voltei para São Paulo, voltei a viver aquela vida em São Paulo. Trabalhar, pós-graduação. E aí, treinar era parte da minha vida. Não era somente o que eu fazia da vida. Aí, perdi um pouco de peso e tal. Enfim. E aí eu continuei treinando como uma pessoa normal. Sim. E aqui na Austrália, nessa época que a gente decidiu participar de campeonato, bodybuilding. Eu voltei a levar muito a sério. E aí a transformação veio definitivamente porque eu fiz dieta. A alimentação, né? Alimentação. That's the key. Essa é o que é o mais difícil também, né? Exato. Pra mim, sim. Tem gente que acha mais difícil treinar. Eu acho mais difícil fazer dieta. Eu não gosto nenhum dos dois, pra falar a verdade. Mas como eu falei, tem esse aplicativo aí que eu tenho que ficar colocando meus intakes. FitnessPal? MyFitnessPal, um azulzinho. E aí tô indo pra academia fazer o treino. Mas, pô, a galera gritando. E aqui a galera também não tem hábito também de alternar aparelho. Quando tá num aparelho e não tem outro pra usar, às vezes você tem que usar aquele, você tem que, Você tem que ir numa academia maior, né? Ou os caras com os mamilos de fora, assim, mano. Ou num horário mais vazio também, né? Mamilo de fora é ótimo. Na academia que eu vou tem vários, assim. Então, que o cara é um peitão gigante, com um fio dental aqui, segurando a regata. Porra, que ridículo. Não, nem se eu fosse grande, eu faria isso. Ó. Você pode pegar sua língua. O dia que você ficar grandão, você vai ver. Então, pô, eu quero ficar definido. Eu acho que ficar, tipo, a gente tava falando do Muzi. O Muzi é um cara gigantão, tá? Não vou ficar daquele jeito. Mas definido, assim. Aliás, uma forma que eu me sinta bem com o meu corpo. Eu acho que isso é o mais importante. Quando você começa a ver o resultado... Aí você quer mais, né? Talvez você fica assim... Você fica se namorando. Às vezes eu vejo os caras lá no banheiro, aqui no espelho, aqui, ó, assim... né? Fazendo aquela pose. E eu aqui, ai, meu Deus.
Deus do céu. Mas, eu acho que com o resultado talvez é um pouco a mentalidade muda também, né? Mas eu acho que eu nunca tive problema de autoestima, assim, de achar meu corpo suado e tal, não. Mas é pra manter um físico bom e também ter uma mente boa, né? Sim, não, sem dúvida. Uma mente sã. Mente sã, corpo são, mente sã e vice-versa. Exato. E me conta uma história, como é que é essa aula de Zumba aí que você dá, como é que você começou lá, aliás, você tirou o certificado no Brasil, né, para dar aula, você falou, e aqui você começou desde o início também junto com a Langports, da aula de Zumba. Você faz em paralelo. Zumba eu comecei antes da Langports. Ah, é? E aí depois eu comecei a dar aula na Langports, eu dava aula lá o dia inteiro e à noite eu ia pra academia e dava aula de Zumba. Entendi. A aula de Zumba é músicas especialmente latinas, porque quem criou a Zumba foi um colombiano, o Beto Pérez, e ele chegou um dia para dar aula na academia e ele esqueceu os CDs daqueles... Estava programada a aula. Daquelas músicas que se faz aula normalmente. Perfeito. Putz. De academia. E aí ele foi no carro dele, tenho esses CDs aqui, né? Na época era CD, né? Tenho esses CDs aqui, merengue, salsa, cúmbia, ele é colombiano, né? E aí ele improvisou uma aula com aquilo. E aí a galera gostou. Ele começou a dar mais aulas daquela forma. Aí ele falou, poxa, acho que isso aqui ia rolar. E, enfim, e aí procurou gente para ajudar ele a montar o negócio, levou para os Estados Unidos, fez DVD. Lá nos Estados Unidos é muito comum, né? As pessoas fazerem ginástica em casa, comprar DVD e fazer em casa. Aí ele começou a vender bastante e, enfim, arrumou mais investidores e a Zumba virou... E faz 20 anos aí que a Zumba existe. Foi assim que a Zumba começou. E aí eu descobri a Zumba quando eu fui na academia. Tá. E eu gosto muito de group fitness. Eu adoro as aulas da academia. Adoro. Eu te falei, quando eu fazia educação física, meu sonho era ser professora de fitness em academia. Eu gostava... Porque você participava de todas as aulas. Todas. As aulas de Body Systems, todas. Eu amo. Ainda vou dar aula de Body Systems. Preciso fazer o curso. É meu next step no fitness. Eu amo Body Systems. E aí eu cheguei lá pra fazer as aulas e aí eu vi esse nome estranho. Zumba. O que é Zumba? E aí o símbolo, né? Parece que uma pessoinha dançando. Eu imaginei que pudesse ser uma aula fun. Pelo logo. E aí eu vi a galera dançando. Um dia desse aí, like back in the day, né? Na academia. Eu falei, nossa, que aula legal. Entrei, comecei a fazer aula. Percebi que tinha ritmo latino. Eu falei, gente, e eu salseira? Nossa, eu quero fazer essa aula todo dia. Aí eu perguntei pra professora. Falei, que aula é essa? Como é que é? Enfim. Toda empolgada. Ela me explicou o que era. No final de semana seguinte eu já estava fazendo curso. É mesmo? Para dar aula? Eu fiz bastante aulas, tô brincando assim. Sim. Mas foi bem rápido assim. Eu falei, não, eu quero dar aula disso aí. Eu sabia que eu não podia no Brasil, mas eu já estava para vir para a Austrália. Então eu conheci a Zumba um pouco antes de vir para a Austrália. E foi ter experiência de dar aula aqui, então? Foi assim, perfect timing. Tipo, parece que, de novo, né? As forças do universo conspiram, né? Foi pouco tempo antes de eu vir para a Austrália que eu conheci a Zumba. Aí a professora me deu umas orientações e eu já fazia algumas aulas, então eu já até sabia umas coreografias que aquela professora dava. Fiz o curso, vim para a Austrália e em pouquíssimo tempo de Austrália, em 1 ou 2 meses, eu já estava dando aula. Olha só. Depois que eu cheguei aqui na Austrália. E a aula de Zumba é geralmente nas academias? Ou tem estúdio de Zumba? Como é que funciona? Então, o legal daqui é que aqui na Austrália é muito comum você alugar um estúdio, alugar um espaço e dar suas aulas. E poder dar sua aula, quem quiser vai. E as pessoas pagam por aula. Perfeito. Aí o professor ganha mais. Se você cobrar 10, 15, 20 dólares, quanto você queira cobrar nas suas aulas, e você tem, sei lá, que nem nas academias. Eu já tive 54 alunos numa aula minha de Zumba. 54? Nossa, é grande. Eu dava aula na Crunch Fitness. Aqui. não, né? Também aqui na lado, City. né? Já dei aula aqui. Chatwood, DUI.
Tem várias. Porque você é Sim, professor sim. de uma, mas você pode dar aula nas outras. Nas outras unidades. E lá em DY tem muito brasileiro, né? É? Muito. Dava aula lá. Bastante menina brasileira. Elas gostavam da minha aula por causa Sim. do estilo. E já chegou a ter 54 pessoas antes pre-Covid, né? Antes do Covid. Antes da pandemia. Então, imagina se eu tivesse isso num estúdio meu, cada pessoa pagando $15, $20. A gente ia ganhar... Eu ganharia muito mais dinheiro. Ia faturar mais. E na academia você ganha um pouquinho. Percentual. Ganha pouquinho. Porque eles ficam com a maior parte. Então, mas eu nunca fiz isso. Eu nunca consegui achar um lugar, um espaço legal para fazer minhas aulas. Eu estava procurando recentemente. Mas aí... eu pensei, poxa, todo mundo dá aula de Zumba, ainda mais nas Northern Beaches, onde eu tô, já tem gente que faz isso, né? Uma amiga minha, DB, e tem outros, em todas as academias que tem ali nas Northern Beaches, tem, tipo, pelo menos uma aula de Zumba por dia. Entendi. E aí eu fiquei pensando, tá, se eu abro a minha aula, por mais que a galera goste de mim, eu tenho minha crowd ali. Sua clientela. Eu não sei se elas pagariam o valor que eu vou cobrar, que é quase o valor que elas pagam de mensalidade na academia, para uma aula de Zumba minha. Sendo que elas têm 5 aulas de Zumba na academia. No plano já que elas pagam. Pois é, eu falei, não vou fazer isso. Aí eu falei, mas não tem aula de jump aqui, que é uma outra aula que eu adoro. Que é a aula de jump? Aquele mini trampolim? Sei. Já te vi ensinando inglês, ensinando o bounce lá, aquele seu post lá. Exatamente. E aí, como é que é essa aula aí? Eu comprei um monte de trampolim, aluguei um estúdio e dou minhas aulas. Mas essa aula, como você fica pulando a aula inteira? 60 minutos pulando no trampolim? Exato. Eu coreografei as músicas. Perfeito. Com as combinações. Existem uns passos lá, umas combinações de pulos. Né? Cada pulo tem um nome, e aí a gente faz os combos. E aí eu coreografei um monte de música. Tem um pouco de abdominal no final, stretching. E aí eu comprei os trampolins, aluguei um estúdio e dou aula de jump. Gente, eu nem sabia que isso era algo... Mas lá no Brasil é a aula mais popular de todas nas academias. Nossa, é a mais popular. Fica todo mundo pulando lá. Loucamente, pingando, assim. O trampolim fica até escorregadio. Que o suor pinga. É maravilhoso. Uma hora disso. É maravilhoso. A minha aula é 45 minutos. 45 minutos. Muito pesada. É muito pesada. Eu imagino. Nossa, mas aí... Então, hoje você não tá dando Zumba, você tá dando essa do trampolim. Zumba também. A Zumba também? Também. No final de semana eu faço as duas coisas. Na verdade, eu tô só covering some classes. Porque eu não tenho a minha própria aula de novo. Porque eu não quero ter um compromisso com alguma academia de dar as minhas próprias aulas. Porque o custo-benefício para você também, não? Então eu faço covers quase todo final de semana. Todo final de semana você tem um professor doente, tem alguém, enfim. E aí o legal é que cada final de semana eu tô numa academia diferente. Então você acaba conhecendo uma galera. Exato. E qual que é a próxima aula que você vai começar a dar, que você já tá... Eu quero muito. Eu te falei, eu amo Body Systems, né? Eu gosto de Body Attack. Ficar aqui, ó. Assim, Esse é o Body Combat. O Body Attack. Você vê, eu não imagino nada dessas aulas. E Body Step. Eu gosto bastante. E tem um programa da Zumba que é bem parecido com esse Body Attack que eu te falei, que chama Strong Nation. Que eu também dou aula. Entendi. Eu também dou aula. É tipo um hit na música. Entendi. Sabe? Tipo, burpees. Sim. Push-ups. Eu não faço nenhuma das aulas que a Fitness First me oferece. Eu acho que eu devia fazer alguma. Mas se você quer ganhar músculo, se você quer... Não faz... Cardio não seria bom, né? Não dessa intensidade. Entendi. Porque são bem intensas. Eu queria começar a fazer boxe. Eu faço. É muito legal. Boxe é legal, né? Meu professor é muito bom. Muito, muito bom. Yanni, ele foi profissional de boxing. Ele é muito bom. Muito bom. Adoro. É bom o exercício, né? Um exercício... Contrata um professor bom que vai te ensinar boxing de verdade. Não aquele fit boxing, né? Que você fica dando murro pra cima, né?
Ah, existe isso? Não existe isso, mas eu vejo. Entendi. Mas enfim. Não, existe o fitboxing, né? Que você só fica throwing punches. Mas sem técnica nenhuma. Tá. Porque o objetivo lá é só suar. Mas se você quer aprender direitinho, Aprender. é muito legal, é muito legal. Você já pensou em lutar? Já. Mas, obviamente, não tenho coragem. Então, imagina, eu tomo uma porrada, eu fico roxa, eu vou chorar muito. Eu fiz um episódio com a Kiane Vives, eu não sei se você conhece ela, mas ela fez um camping de MMA. Ah, que demais, nossa. Eu acho que foram 5 meses. Mas as pessoas se batiam? 5, 6 meses. Ah, sim. De verdade? E Ou era só treinamento, assim, era só Não, shadowing? as pessoas se batiam e ela falou assim, Mas meu... ela participou ou ela foi a pessoa que organizou? Não, ela participou do camping e no final ela ainda entrou no octógono. Você é louco. Não, eu gosto de dar porrada, mas eu não consigo me imaginar levando uma porrada. Ela falou assim que no primeiro soco que ela levou assim, ela ficou um pouco desconcertada e depois ela começou a chorar. Eu te falei, eu ia chorar muito. E eu me senti um lixo. Mas, então, é difícil, né? Imagina. E porque você treina com homens e mulheres também, né? E ela falou assim, mas, meu, você foi a única que teve coragem de chorar aqui na frente de todo mundo, porque todas, ou às vezes até os caras também deviam chorar, não sei, saíam correndo pro banheiro. Você é louco, tomar um soco no nariz? Deus do céu, nunca. E ela entrou no octógono depois, no final dos 5 meses e tal. Corajosa demais, não. A história dela é foda. Tem mulher que eu vou te falar, é muito corajosa. Muito corajosa. Eu tenho coragem pra outras coisas, mas pra tomar porrada, não. Tipo o quê? Fazer Pular de paraquedas. 50 coisas ao mesmo tempo. Ou tipo, abrir um business que você não sabe nem se vai dar certo, que foi esse negócio de trampolim que eu abri. Sim. Gastei mó grana, investi mó grana. Você abriu um business? É uma aula que eu tive que comprar tudo. Eu alugo o estúdio, eu tenho um nome, Entendi. um ABN. Essa é coragem. Sim. Como é que você vai pagar tudo isso aí? Passei Enfim, por isso também. Essa coragem de fazer um intercâmbio. Exato, de largar a família e saber, sei lá, se vai dar certo, ir lá pra Austrália e ficar, enfim, e dar aula de inglês, dar aula. É um outro tipo de coragem. Tomar porrada, eu não tenho coragem. Colocar 50, 100 quilos a mais no leg press, eu tenho coragem. Posso me machucar? Posso, mas eu tenho coragem. Nossa, e o leg press, você levanta quanto no leg press? O máximo, assim, que você já levantou, assim? 450. Cada lado? Não, tudo, né? Ah, tá. Eu falei assim. De plates, 450. Gente, eu faço 120. Eu coloco 60 a cada lado. Esse é o meu aquecimento. Seu aquecimento? Não, é com 80 de cada lado. Nossa, 80, 100 de cada lado. Jesus. Pra aquecer. Pra aquecer? Só pra sorrir? Meu Deus. Então você treinava muito pesado, né? Sim. Aliás, hoje você... a gente falou. Mas você tava falando desse campeonato... Eu fiquei um pouco curioso sobre os bastidores, assim. Então, fica todo mundo numa salinha, assim... Aliás, as mulheres ficam numa salinha ou junto com os homens também? Tudo junto e misturado. É assim, na verdade, depende da venue. Por exemplo, teve um lugar que aconteceu o campeonato o ano passado e esse ano, por exemplo, que foi na Universidade de New South Wales. Tá. Tinha o auditório, né? E aí tinha um espaço assim atrás do auditório e um mezanino, que era o único espaço em que as pessoas podiam ficar. E era um espaço relativamente pequeno. Eram corredores. Homem e mulher ficava tudo misturado. Entendi. Teve um outro lugar que o campeonato foi held o ano passado, que foi num Science Theater somewhere. Sim. Como era um theater, tinha os camarins. Entendi. Aí dava para separar homem e mulher em cada canto. Mas depende muito de como da venue, do né? campeonato. Tá. E não tem problema nenhum, vou te falar. A galera não tá lá pra, sim. sabe, se paquerar, Sim. pra se azarar. Não é.
A galera tá é focada. uma neura, exatamente. Tá todo mundo preocupado com os seus próprios abs, com o que tá comendo. Eu tenho que comer. Você pode comer antes do campeonato? Sim, Ou fazer exercício, né? Você tem, tô aqui no meu aquecimento para dar esse pump pro meu ombro, né? Dar um pump aqui no glúteo. Eu tenho que comer. Porque você tá desidratado lá, né? Entendi. Você faz uma desidratação pesada. Tá seco, sequíssimo, para ficar só na pele, né? Pele e músculo. Você tá desidratado, tá sem carboidrato, você tá depletado. Aí quando você come carboidrato, teu músculo absorve aquele carboidrato, porque o carboidrato traz água pro músculo. Entendi. E aí você dá aquela inchada. Então tá todo mundo ali preocupado em que hora que eu tenho que comer para dar a hora para eu ter o pump que eu preciso ter na hora que eu subir no palco. Tudo cronometrado, tá todo mundo ali com seus coaches, né? E fazendo o seu tan, fazendo sua maquiagem. Entendi. Por exemplo, a minha apresentação no campeonato no passado foi às 4 da tarde, eu cheguei lá 9 da manhã e sentei lá num cantinho, fiz uma mini tenda lá, coloquei uma toalha no chão, levei toda a minha maquiagem, o meu hair curler e fiquei me maquiando. Entendi. E aí passo o dia inteiro lá. E aí quando chamam, bate aquele nervosismo Nossa de subir no Senhora. palco? Sim. Aí vão sim, o quê? Umas dá uma 5, mini 10 tremidinha, meninas? assim, nas pernas. Aí eu me lembro, a primeira vez que eu entrei no palco, nossa, minha perna tremia tanto. E aí eu tinha que ficar na pose e a perna ficava tremendo. Ai, meu Deus do céu. Sério? Porque eu nunca tinha feito isso, Sim, né? sim. Mas eu tava muito feliz. Eu sou uma showgirl, eu gosto de palco, né? Sou Entendi. a bit of a show off. Eu gosto disso, não vou negar, não sou hipócrita. Eu tava muito feliz, o sorriso não cabia na cara, assim. Mas eu tava nervosa, butterflies in my stomach, a perna tremendo. Eu tava muito feliz. E aí, olha que desgraça. Entre a categoria wellness, eles tocam música latina. E você querendo dançar? E eu assim. E aí a galera me olhava lá de baixo e falava assim, para de dançar. Então dança. E eu... E aí tocando umas músicas tipo Mi Gente, né? Ou então Daddy Yankee, ela me gusta la gasolina. Aí eu, ai, quero dançar. Aí no segundo campeonato... Já manteve mais a postura. Eu dançando aqui só na minha cabeça. E você tem que fazer a pose, né? Isso Tem que conta na ficar nota? Com o abdômen assim, bem tight, bem pra dentro. Você treina isso antes? Sim, muito. É difícil. Pra mim, honestly, a dieta é difícil, mas o posing, pra mim, é muito difícil. Sorrisão. Isso não é problema. É? Porque eu gosto muito de estar lá. Gosto, nossa, adoro. Eu adoro essa... enfim. Que legal. Mas dá um friozinho na barriga. E aí você olha, né, as competidoras do lado e fala, ai, meu Deus do céu, não vai dar. Ou então, dependendo das competidoras, eu tô melhor, hein? Também. Mas aí se você não sabe posar direito, Então não é só ter o físico, né? Você tem que saber mostrar, se posicionar. Eu acho que o meu grande problema é saber posar. Ah, é? Eu acho que assim, eu deixei a desejar assim, no campeonato anterior por causa de pose. Sério? E agora eu tava muito bem condicionado, eu tava bem. Mas agora você tá virando modelo fitness, não é? Vi umas fotos suas no Instagram. Foi um negócio que aconteceu muito sem querer. Muito. Eu tava sozinha em casa, assim, muito bored. Dia 3 de janeiro. Tô, assim, super boa. Você lembra da data? Lembro. Enfim, eu sou boa de memória com algumas coisas. Sim. Mas eu lembro por quê? Porque era ano novo. E tava todo mundo viajando, todo mundo, enfim, minding your business. E eu tava sozinha, né, em casa. Eu tava com Covid. Entendi. Por isso que eu não podia sair de casa. Eu falei, que droga, o que eu vou fazer? A escola não tinha começado ainda. Pique pra gravar vídeo pro Milene.teacher, 0. Sorry, meus alunos ficam, teacher, você não posta mais vídeo, eu gostava das suas dicas. Eu falei, enfim, um solzão bonito na você minha lá balcony. em casa. Eu falei, quer saber? Vou colocar uma roupinha aqui, vou tirar umas fotos. A luz tá super boa. Aí comecei a tirar umas fotos sozinha, colocava o telefone lá no automático, corria, sentava e colocava lá, corria e fazia outra pose. E aí comecei a postar essas fotos de um fotógrafo que eu já conhecia, que fotografou um evento meu de Zumba.
me escreveu, quer fotografar? Aí eu, ai, sério? Eu falei, mas quanto paga? Ele, nada. Eu, quero. E aí eu fui, fiz uma experiência lá. Foi no mais estúdio? um monte de gente num estúdio. Eu super, super, super rookie. Nunca tinha feito isso. Não conseguia sorrir. Ficava assim, com vergonha. Engraçado, não tenho vergonha de palco. Não tenho vergonha de dançar. Mas nada. pra foto? Mas pra foto, eu não sabia o que Fica fazer. uma sopa de gesso, assim. Nossa, que vergonha. E as meninas todas soltas lá. Eu, não sabia que pose fazer. Ai, me acho feia, me acho muito grande perto das meninas que são dessa finura. E eu sou uma gigante, quadrada. Aí falo, ai, gente, que coisa horrorosa. Eu perto dessas meninas, tudo fininha, só dá eu, assim. Aí fico, assim, destoando. Aí fico, a autoestima vai lá embaixo. Quando eu fotografo sozinha, um pouquinho menos, assim. Mas fotografar com aquelas meninas magrinhas, assim, dá um... Mas aí ele fez um book? Graça. Não, foi isso. Assim, a galera se juntou. Vários fotógrafos aqui fazem isso para divulgar o trabalho deles. Para conseguir um portfólio. Isso. E aí eles pegam gente de, assim, from all walks of life. Tipo... perfis diferentes, né? Isso. Uma moça que faz, tem um perfil super retrô, um cabelo curtinho, enroladinho, tem uma pinta aqui e faz aquelas coisas tipo década de 20, coisa linda. Sim. E a pessoa tem aquele, tipo, não sei, tem aquele estilão mesmo, né? E aí a outra pessoa tem um estilo mais bem sexy, tem umas mulheres que tem uns peitão, assim, sabe? E não tem vergonha de fazer aquelas poses, assim. Eu morro de vergonha de fazer essas poses. Entendi. Morro de vergonha. E o meu estilo é basicamente só fitness, é só tipo... é só isso. Eu não consigo fazer aquelas caras e bocas, é difícil pra mim. Mas é uma questão de prática, acho. Eu acho também, eu acho. E ver mais gente fazendo isso e desenvolver mais a criatividade, enfim, ele me perguntou, o que mais você quer fotografar? E eu já tinha feito aquelas fotos de maiô e roupa de ginástica. Eu, nada. Tô de boa. Nada, não sei. Eu fotografar o quê? Aí ele, você pode fotografar aqui com rosas na banheira de lingerie. Eu, nossa, mó vergonha. Porque eu nunca fiz essas coisas. Entendi. E aí depois eu falei assim, olha só. Eu falei pra ele, não gostei desse ensaio, eu fiquei muito... Eu não aproveitei, sei lá, Você não soltou? 1000 fotos, eu aproveitei 3. Sério? Sério. E não gostei da maquiagem que a pessoa me fez. Enfim. Aí eu falei, ele, na verdade, sugeriu, quer fazer um sozinha? Eu falei, quero, na gym. Quero. Ali é meu lugar, ali é o meu habitat. Seu é meu habitat habitat natural. There I'm in my element. É ali que eu me solto. Aí foi, na gym. Aí foi, a gente fez um ensaio na gym. E aí a gente até subiu pro estúdio da gym, eu até coloquei fiz umas mais sassy, mas eu tava com muita vergonha, muita vergonha. Que bacana, mas foi uma experiência legal. Foi. Aí eu tava sozinha, era diferente, eu não ficava me comparando. Eles fecharam a academia pra você? Não, eu só pedi permissão, posso? O dono da academia falou, pode, o gerente falou, pode. Mas não tinha ninguém no horário, basicamente. Não tinha ninguém. Foi um domingo. Até tinha pessoas em volta, assim. Sim. Mas eu conheço todo mundo lá. Tá. Entendeu? Então todo mundo também já sabe. E aí o fotógrafo também, ele foi bem legal. Ele tirou foto de todo mundo. Ele quer que eu tire foto de você? E depois mandava pra pessoa. Então todo mundo ficou tranquilo. Olha só. Ninguém ficou intimidado. O fotógrafo super bacana. E foi isso. Foi assim que aconteceu. E aí depois... outros fotógrafos começam a te chamar. Você quer fotografar? Quer fotografar? E aí eu falo sim para todo mundo. E cada um vem com uma proposta. E já você vira uma modelo internacional. Modelo fitness internacional. Tem que emagrecer muito. Tô super acima do peso. É mesmo? Mas tá voltando a comer que nem pedreira? Sempre, né? Não dá para manter a dieta assim fora da competição? Então, daria, né? O negócio é aqui, ó. É tudo aqui, ó. É tudo aqui. A vida que eu tô levando hoje, para eu conseguir ter um balance, é muito difícil.
Eu como as minhas emoções. É muito difícil. Eu trabalho em 4 empregos, estudo, tenho que fazer assessments. Aí chego em casa sozinha. Entendi. Sabe, dá aquele vazio que você tenta preencher com comida. Uma pizza. Mas você come porcaria ou você não, eu quando come muito, come eu muito? como um frango assado inteiro. É mesmo? É, Cacete. inteiro. Vai lá no Coles, pega um frangão. Inteiro. Caramba. Eu como um pacote de arroz inteiro. Uma loaf de pão inteira. Sério? É. Mano. Não, pão não devia comer, mas tudo bem. Sim. Mas eu como comida, eu como bastante comida mesmo. Entendi. Eu acho que nesse negócio que eu tô fazendo aí, o mais difícil pra mim tá sendo controlar o carboidrato. Eu como muito carboidrato, as frutas, pão. É o nosso costume, basicamente né, tudo que eu como tem mais carboidrato do que proteína e gordura. Mas é a nossa cultura, né? O jeito que a gente foi acostumado, que a gente foi ensinado a comer, é assim. É só quando você se dá conta, você começa a treinar, começa a desenvolver um pouquinho mais de awareness. Você vai conhecendo um pouco mais, você se fala, policiando, nossa, eu não né? preciso de tudo isso de carboidrato. Já tem um monte aqui stored. Entendeu? Aí só depois que você desenvolve essa awareness é que você começa a ver, nossa, olha como que eu me alimentava. Aí começa também a não ver o label do produto necessariamente, mas a tabela nutricional, né? Exato. Eu nunca tive muito esse hábito assim. Danny, eu preciso de um toilet break. Não, fechou. Mi, a gente tá chegando no final aqui. Eu queria agradecer a sua presença. Imagina, eu fiquei super Adorei a conversa. Você com o gostou da convite. conversa? Muito, muito. Deixa eu te fazer uma pergunta. Pro pessoal que está precisando de aula de inglês, você faz aula particular? Você dá aula particular? Como é que... Sim. Eu dou aula particular, especialmente agora aos finais de semana. Tá. São os meus horários disponíveis. E quem quiser aula de inglês é só entrar em contato pelo milene.teacher. Milene.teacher. Milene.teacher é meu outro Instagram profile. E é isso. Preparo para IELTS, Cambridge, dou aula de conversação, accent reduction, pronúncia. Que legal. Academic writing, então, basicamente, writing. para tudo, então. Sim. Quando você dava aula de inglês na escola, você dava aula para esses cursos, para todos os cursos também? Todos. Não só o General English? Não. Que da hora. E eu passei no PTI. Arrasou. Tirei 82, acho. 83. Parabéns. Foi de um dia pro outro que eu precisava fazer a prova, foi rapidão. Foi ótimo. Foi uns 3 dias, vai. Mas foi legal. E pra galera que quer fazer aula de zumba, de trampolim com você? As aulas de zumba eu dou em academias diversas. Tô só fazendo cover classes por enquanto. Tá. Mas as aulas de trampolim estão começando e é nas Northern Beaches, no Warringah Mall. No Warringah Mall, lá em Brookvale. A 1h45. São 45 minutos de aula. É super, super puxado. É bem intenso. É muito bom para quem quer perder peso, para quem quer se divertir. A galera tem que se registrar? Eu tenho um link no meu milene.fitness. Tem um link lá na minha bio, onde você pode comprar o ticket para aula. Tá, eu coloco todos os profiles e links também na descrição. Então, aula de jump lá em Brookvale. 1h15. 1h45. Qual dia da semana? Sábado. Esqueci de falar o dia da semana, sábado. Amanhã, então. Sim, amanhã. Então, tá bom. Eu sempre termino com uma pergunta aqui, eu vou pedir para você assinar... Me colocaram uma encrenca, tá? Não vou. Essa é de boa. Eu pedi para você assinar a bandeira aqui. Queria agradecer de novo a sua presença. Que legal. E como coloca a sua assinatura, a data de hoje, que é dia 6, se não me engano. E o que a Austrália representa para você em uma palavra? Oh, my God. Um sonho. Um sonho? Então pode escrever sonho. Realizado. Que ótimo. Então, escreve aqui. Então, e galera, enquanto a gente vai terminando, vou pedir para vocês seguirem a Mi. Aqui tem 2, né? Tem milene.fitness. Follow me. milene.fitness e tem a milene.teacher.
que ela dá dicas de inglês nesse outro profile. Também nos sigam no Equalizando. Espero que vocês tenham gostado desse episódio. Se inscreva no canal, dá um like, compartilha com a galera. E também entrem no grupo Brasileiros em Sydney 2022 no Facebook, que a gente compartilha muita informação bacana para ajudar todo mundo que tá aqui, que quer vir para cá ou que já veio. E assim a gente termina mais um episódio, gente. Espero que vocês tenham gostado. Obrigado de novo, Mi. Até a próxima, gente. Obrigada, tchau, tchau. Dani. Bye.